saudações a todas e todos que nos acompanham aí na WTV Brasil. Nossa colmeia política desta semana, nós vamos falar um pouco sobre a relação entre a insegurança alimentar e o agronegócio e a alta no preço dos alimentos. É algo que tem afetado muitas famílias pelo Brasil afora. O aumento do preço dos alimentos, junto com o desemprego, tem causado uma situação de fome. E quando a gente fala sobre a insegurança alimentar ou a segurança alimentar, o que significa isso, né? Então, se a gente pegar aí eu vou pegar uma definição do Conselho Nacional de Segurança Alimentar e Nutrição, nutricional, né? O CONSEA, que é um órgão consultivo ligado à Presidência da República. Então, o que significa? Eu vou falar literalmente, né, como é definida a segurança alimentar. Consiste na realização do direito de todos ao acesso regular e permanente de alimentos de qualidade e em quantidades suficientes, sem comprometer outras necessidades essenciais. Quais são as outras necessidades essenciais? As necessidades essenciais: educação, saúde, habitação, tendo como base práticas alimentares promotoras da saúde, que respeitem a diversidade cultural, que sejam ambiental, cultural, econômica e socialmente sustentáveis. Isso que é segurança alimentar. Resumindo, você ter acesso a um alimento de qualidade, que seja suficiente, não que seja um alimento que não comprometa a saúde, né, que seja uma alimentação saudável e que se tenha, né, que a pessoa tenha acesso, né, de forma regular, ou seja, você comeu hoje, almoçou, você sabe que vai almoçar amanhã, depois os dias subsequentes. E a insegurança alimentar, então, seria isso, né, você não ter a certeza, comeu agora, mas não sabe se vai comer amanhã ou depois. Então essa é a segurança alimentar. E no Brasil, como a gente tem dito, a alta do preço dos alimentos, basta a gente ir no supermercado, na feira, enfim, né, a gente percebe que há um aumento do preço dos alimentos e a gente não tem acesso a eles. E isso, somado ao desemprego, essa crise econômica e a forma como o último governo não tem enfrentado essa questão, favorecido o agronegócio. E aí, o que é o agronegócio? É a produção em grandes extensões de terra, a gente chama de latifúndio, são grandes extensões de terra, que emprega poucas pessoas, porque são tudo feito através de maquinários, utilização de agrotóxicos, que também causam um grande impacto ao meio ambiente, porque você polui o solo, polui as águas, além de contaminar trabalhadoras e trabalhadores que têm acesso, que manuseiam, né, o agrotóxico. Então, a parte de tudo disso que é produzido no agronegócio, essas grandes, é mandado para exportação. Então não é produzido para, digamos, alimentar a população brasileira. E hoje o agronegócio se orgulha, fala assim: nós somos o celeiro do mundo, alimentamos o mundo. Alimentamos o mundo, beleza. Mas a gente tem uma grande parcela da população brasileira passando fome. E o Brasil voltou ao mapa da fome. Então, qual seria a forma de se combater o agronegócio, né? E garantir a segurança alimentar? Uma das saídas é a agricultura familiar. E aí eu vou trazer um número que ajuda a gente a compreender a importância da agricultura familiar e a garantia de comida na mesa da população brasileira. Isso de acordo com o Ministério do Desenvolvimento Agrário. A agricultura familiar é responsável por 70% do que é consumido. Então, o que garante arroz e feijão na comida de brasileiras e brasileiros, né, da população brasileira, é a agricultura familiar. Então, são pequenas propriedades. E a agricultura familiar não tem os incentivos
por exemplo, que tem um agronegócio, não recebe incentivos de financiamento, enfim, todo um incentivo do governo para que a gente possa enfrentar essa alta do preço dos alimentos. Então, a agroecologia também seria uma das saídas, além de preservar os recursos naturais, preservar as nascentes, né, de água, enfim, né, uma proteção ambiental. Não se tem esse incentivo. Então, uma das formas seria para enfrentar a agricultura familiar. Por que o governo não enfrenta? Porque a gente tem no Congresso a bancada, né, do agronegócio, que é muito forte, e muitos e essas grandes empresas ligadas ao agronegócio têm uma influência muito grande no governo e acaba orientando as políticas públicas. Por isso que é muito importante a gente defender a agricultura familiar, a pequena produção agrícola, uma forma de baratear os alimentos, tornar alimentos saudáveis, acessíveis a toda a população. Agroecologia, hortas urbanas, a gente nas cidades, o que acontece nas cidades? Parece que isso é um problema só do campo? Não. Nas grandes cidades, a gente tem muitos lugares que poderiam virar hortas comunitárias, só que nós temos o quê? Uma verticalização da cidade, né? Construção de prédios. Quem mora aqui em São Paulo se vê, né? Qualquer terreno acaba virando uns edifícios. E aí esse espaço poderia ser utilizado para produção, para hortas urbanas, de forma hortas comunitárias, em que a comunidade local pudesse, a própria comunidade local, aí com o auxílio do poder público, poder desenvolver essas hortas comunitárias, enfim, todo o processo, e aí passaria tudo por um processo de educação ambiental. Então seria algo muito interessante que nós teríamos, e assim tornaria alimentos saudáveis, como disse, acessíveis a todas as populações, sobretudo a população mais vulnerável. Então seria uma saída. Mas por que isso não acontece? Porque hoje, né, quem manda no Brasil são o setor financeiro, o setor do agronegócio, que tem um peso muito grande, não só no Congresso, mas também no Poder Executivo. Portanto, a nossa defesa é pela agricultura familiar, agroecologia, hortas urbanas, isso que nós devemos defender para acabar, para garantir a segurança alimentar de toda a população brasileira. Então, esse foi o nosso bate-papo de hoje, sobre o nosso bate-papo aí na Colmeia Política, essa relação entre o agronegócio e a insegurança alimentar, que deve ser, né, que é uma relação bem tenebrosa para a população brasileira. Ficamos aqui, nos vemos no próximo encontro. Um grande abraço a todas e todos e uma boa semana.